Paulinho Martins, seja bem-vindo, Paulinho. Beto, boa noite, telespectador, você que está aí na sua casa nos assistindo aí, é um prazer, hein? É uma realização de um sonho, na verdade. Que né? é isso. Eu falando até Beto na intimidade aqui, mas você fica assistindo em casa, cresce, assistindo o camarada, vai vendo sempre, e de repente a gente está aqui, são essas voltas 360 que a vida dá para nós. E tem um monte de gente aqui acompanhando a entrevista no YouTube. Legal. Eu vou pedir para você também deixar seu like, né? Que é importante deixar o like para que aí o YouTube ele joga para mais e mais pessoas conforme a quantidade de like que você recebe na entrevista. Então eu vou pedir para você entrevistar para jogar para mais e mais pessoas. E também pedir para você compartilhar, porque aí conforme você compartilha, mais pessoas acabam ouvindo as propostas do Paulinho. Para quem não conhece, quem é o Paulinho Martins? Conta para aquela câmera. Nascido em Guarulhos em 1982, quase vim a óbito no nascimento, porque a violência obstétrica é um assunto, um tabu antigo. Sou instrutor de primeiros socorros e combate a incêndios. Sirvo a cidade. Palestra em cada canto dessa Guarulhos. Aliás, a Guarulhos até me mandou para fora. Mandou para São Paulo para a gente levar também essas palestras. Sou um guarulhense apaixonado, não me vejo em outro lugar. Esposo da Joyce, professora também. E pai da Melissa e da Letícia. E o seu vereador. Ele é do PTC? PTC, 36.360, a virada. Opa, aí sim. Me diz o seguinte, qual é a sua proposta para a cidade de Guarulhos? O que um vereador pode fazer pelo guarulhense? O que o guarulhense pode esperar do Paulinho Martins? Um vereador, ele tem que ter propostas, gente, ideias, progressão, avanço. Senão é só fumaça, só enrolação. Uma cidade como Guarulhos, com o potencial que tem, uma cidade dessa, com a enormidade que ela tem, ela precisa ter pessoas à altura que possam trazer o quê? Benefício para a população, crescimento, desenvolvimento, evolução. Você sabia, Roberto? O Brasil é o 5º país mais lento no combate à violência obstétrica. Violência obstétrica, você, meu amigo, minha amiga que está aí na sua casa nos assistindo, não é um assunto só de mulher. Eu mesmo fui vítima. Eu, quando nasci, a médica falou assim para minha mãe, o Paulo tem que nascer até 31 de outubro. Eu vim nascer 13 de novembro. E isso em 1982. Passam-se 37 anos, a minha esposa quase vai a óbito. Ela também nasceu por fórceps. E aí ela quase foi a óbito 2 anos atrás, com a minha segunda filha. Então o que acontece? As minhas propostas e o meu trabalho primeiros socorros para todas as idades, correto? E eu vou destrinchar aqui daqui a pouco com vocês, conforme o Roberto for conduzindo. E combate à violência obstétrica. Não é um assunto só da mulher, gente. Uma criança que ela tem problemas no nascimento é um assunto familiar, é um assunto da sociedade, é um assunto do município, é um assunto da nação. Então as minhas propostas são combater a violência obstétrica, apoio à mulher, apoio à família e primeiros socorros. Você sabia, Roberto, um número que vai te assustar. 700 crianças morrem por ano no Brasil por engasgamento. Nossa. Engasgamento. O que é o engasgamento, querido telespectador? Você pega o seu bebê, certo? Mãe que está me assistindo, ou pai, pega o bebê, coloca ele lá para rotar, depois que ele mama, coloca o bebê no berço. Quando você vai de manhã, você acordar o seu bebê, você encontra ele morto, óbito. Você já parou para pensar, Roberto, a situação traumática que essa família vai passar a vida inteira? Isso é praticamente incurável. Eu ouvi aquela expressão de que quando a gente perde um filho, metade nosso vai embora junto com o filho. Você enterra. Então 700 crianças no Brasil morrem por engasgamento. Esse camarada que está aqui falando para você, por causa desse número, resolveu ajudar a combater isso. Eu comecei a dar palestras em igrejas, escolas, UBSs, creches, todo lugar em Guarulhos, de forma gratuita. E nós tivemos um case de sucesso de 44 crianças salvas
e 4 adultos, com uma simples linguagem, com um simples ensinamento, mas de forma prática e direta. Como deixar o bebê dormindo de forma segura, porque tem um jeito para dormir de forma segura. O bebê não pode dormir de lado, ele tem que dormir de barriga para cima. Ah, é? Exato. Eu achei que era de lado. Quando o bebê dorme de lado, Roberto, ele está tendo o sono mais profundo. E o sono mais profundo é o principal inimigo do bebê. Por quê? Quando você coloca o bebê para dormir, e aí a mãe vai dormir, o bebê, se acontecer alguma intercorrência com ele, e ele está com sono profundo, nem ele percebe, e ele vem a óbito. Agora, quando você coloca o bebê para dormir de barriga para cima, ele está tendo uma defesa anatômica. Qualquer coisa que acontecer com o bebê, ele vai se debater. Se ele arrotar, se dá um refluxo. O corpo dele mostra, dá sinais, dá evidência, porque ele começa a se debater, começa a se mexer. E aí a mãe que está do lado, porque aí vai meu conselho, você mamãe que está em casa, não deixa o bebê dormir em outro quarto não, viu? O bebê até 1 ano tem que dormir no mesmo quarto com você, é mais seguro. E aí a mãe que está do lado e vê o bebê se debatendo, ela acorda com o movimento, já aconteceu isso com a minha filha mais velha, e a mãe consegue socorrer. Por exemplo, você sabe que os batimentos cardíacos a gente verifica aqui. Sim. E aqui. Num bebê até 1 ano, não são nesse lugar. Não? É aqui, ó, no braquial. Milhares de mães guarulhenses não têm essa informação. Aliás, elas passaram a ter. Porque a gente vem trabalhando cerca de 2 anos ensinando como verificar os batimentos, como desengasgar e como cuidar do bebê. Oh, bacana, hein? Gostei. Uma pergunta do Igor Salles. O Igor é lá da região do Cabuçu, Recreio São Jorge. Ele fala, por que nós somos a cidade mais atrasada do estado de São Paulo? Ele pergunta. E aí ele fala, perdemos até para a cidade do interior. Será que nossos candidatos, quando ganham, se acomodam? Qual a sua opinião? Os candidatos... Igor, um beijo para você que está me assistindo. Você mora na região que minha mãe mora. Os meus avós mudaram para essa região, Igor, na década de 70. Só haviam 5 casas nessa vila. Tinha a igreja, Bom Jesus da Cabeça, correto? Isso. E essa igreja que há anos que está lá, tinha só a escola Maria Helena Faria Cunha, que é onde a minha tia trabalha cerca de 34 anos, então Cabuçu também é minha área, meu amigo. Meus parentes moram aí e eu sei do que você está falando. Você sabe por que nós somos atrasados? Porque todos esses anos, poucos vereadores tiveram projetos. O que os caras têm? E você sabe do que eu estou falando. Eles começam a fazer requerimento para o prefeito, põe um asfalto aqui, põe um pedaço de asfalto ali, coloca uma lâmpada aqui, faz aquilo, um baita de um auê, uma baita de uma propaganda. E aí quando os camaradas ganham, não se sustenta. E aí, ó, nós não temos time de futebol na primeira divisão do Campeonato Paulista, que poderia atrair vários recursos para os jovens. A gente não tem. A gente não consegue ter um trem aqui. Agora tem um trem que eles falaram que nós temos um trem, mas você tem que descer lá, pegar um ônibus, pegar um táxi, enfim. Nós não temos essa evolução. Por quê? Porque falta projeto para essas pessoas. Falta projeto nos candidatos. Eles começam a fazer esse tal de populismo, é cesta básica, e é uma troca daqui, troca de favor, e a gente sabe coisas que... E eu vou manter a ética aqui. E a gente sabe como é que funciona o pleito, e a nossa cidade fica o quê? Atrasada no tempo. Sendo que nós, bem colocado por você, poderíamos ser exemplo para todas as cidades do estado de São Paulo. Aonde é que tem aeroporto internacional? Qual é a maior cidade que só perde para a capital? Mas para isso precisa ter o quê? Políticos com projetos. O que é um projeto, Igor? É você ver números, conforme eu coloquei aqui. 700 crianças morrem, Igor, por ano no Brasil. Guarulhos faz parte disso. Aí você olha esses números e aí você vê como é que resolve esses números, fazendo esse trabalho, realiza o trabalho, tem o resultado, quantifica o resultado. Isso é um projeto. Avaliar, mensurar, executar e praticar. O resto é conversa, só fumaça. Muito bem. Quando você vai fazer um trabalho de prevenção, uma palestra, você se prepara. Você sabe como é que a Câmara funciona? Você tem se preparado para isso? O PTC tem dado orientações para você? Porque lá é um outro mundo e funciona de outras formas. Você está preparado para isso? Eu sou formado em ciências políticas.
partido de quadro, partido de massa, eu conheço como funciona essas questões. Eu nunca entro em uma batalha para perder, Roberto. Eu sempre gostei de política desde pequeno, eu tinha um problema em casa com meu pai, eu tenho parentes que são políticos, mas estão no estado da Bahia. Eu venho de um berço. Eu tenho um primo meu que foi eleito prefeito com 93% de aprovação, Curaçá, pode entrar aí e pesquisar. Então, eu sempre tive essa vontade da política, eu sempre gostei. Desde pequeno, meu pai reclamava, telespectadores, que eu ficava gastando energia com televisão assistindo horário político. Meu pai falava para mim, desliga essa TV aí, Paulo. E eu amava ver os governadores, candidatos a presidente, candidatos a prefeito, conforme o Roberto colocou muito aqui, e isso para mim é uma crítica, nós tínhamos que ter horário eleitoral em Guarulhos. Já passou da hora. Então, o que eu fui fazer? Eu fui me preparar, fui cabo eleitoral de candidatos, andava no corpo a corpo, fiz ciência política, estou no melhor partido hoje, atualmente da cidade, Partido Trabalhista Cristão, com um presidente que honra a palavra, com um baita de um grupo, daqui a pouco vai ter um aí que você vai entrevistar Vitor, também. da farmácia. Vitão, um beijo aí pro Vitor. Nós somos unidos e o nosso grande propósito, o nosso grande projeto é fazer Guarulhos desenvolver e andar. Então, respondendo a sua pergunta, eu me sinto preparado, porque eu me considero em mandato. Eu ainda não estou eleito, ainda, mas eu me considero em mandato. Por quê? Fiscalizo, faço e proponho. É isso que o vereador tem que fazer. Muito bem. Você mora aqui na região do Bom Clima. Exato. E nós temos uma cidade imensa, com imensos problemas. Você conhece bem a cidade? Você sabe como ajudar essa cidade? Porque você tem um foco, mas ali vai aparecer questões gigantescas, seja o Trevo de Bom Sucesso, seja o alagamento da 20 metros, seja a falta de ônibus no Jardim Fortaleza. Meus avós paternos moram no Jardim Fortaleza, minha tia mudou para o Jardim Fortaleza em 1988. Nossa, é distante, hein? Brascol, era Transcol o ônibus. Transcol. Correto. Eu posso falar para você, Roberto, com qualquer propriedade de qualquer bairro, Água Azul, que você não citou. Eu cito Água Azul. Palestrei no Água Azul, numa escola. E no meio da minha palestra, aliás, era um treinamento. Eu estava treinando as professoras na Lei Lucas 13722 de 2018, que é a lei que as escolas devem estar preparadas em primeiros socorros para socorrer as crianças. Para não acontecer igual aconteceu com o Lucas em Campinas. Comeu um cachorro quente e a professora não soube desengasgar e veio a óbito. Nossa. E aí, o que eu tenho feito? Eu tenho ido nas escolas em Guarulhos, tenho fotos nas minhas redes sociais, Paulinho Martins PS, de Primeiros Socorros, você pode entrar lá, você vai ver eu em escolas, tanto escolas conveniadas, que eu tenho uma proposta para você conveniada, e vou falar daqui a pouco, tanto escola conveniada, tanto escola particular, tanto escola pública. Eu estava treinando lá na Água Azul. Lembro como se fosse hoje. No meio do meu treinamento, a professora interrompeu, falou assim, Paulo, precisa parar com o treinamento agora. Eu falei, por quê? Ainda brinquei. Falei alguma coisa indevida? Não, vai começar a chover. E quando chove, o rio transborda e ninguém sai. O meu carro, eu tenho um carro branco, o meu carro saiu de lá marrom, porque eu caí numa valeta. Eu, na chuva, eleitor que está me assistindo, eu saí de lá correndo, meu carro caiu numa valeta, escorregou, na chuva, não tinha ninguém para me ajudar, tive que empurrar, sair. Então eu sei o que cada bairro passa, eu sei que cada UBS passa. Não tem ginecologista nas UBSs, precisa voltar a ter. Eu pessoalmente, Roberto, estou fazendo um compromisso, quero que você grave, pode printar aí, pode me cobrar. Eu, pessoalmente, quero ir em cada UBS. Eu, pessoalmente, vou em cada escola. Eu vou em cada UBS. Eu vou em cada escola. Até um tio me perguntou, como é que você vai? Você vai no Recreio São Jorge, você tem a escola Bom Pastor, Deucélia, Faustino Ramalho e a Maria Helena Cunha. Tudo ali próximo.
Em 1 hora, você consegue visitar essas 4 escolas e verificar. Dona Clô, que é a diretora lá da Escola Cora Coralina do Jardim dos Cardosos. A Dona Clô, que me levou lá para palestrar. Escuta, quais são as dificuldades que vocês estão tendo para aplicar a lei? Ah, tem profissional que cobra caro e tal. Eu vou dar esse suporte, porque eu tenho filhas, Roberto. Me perguntaram esses dias, por que candidato? Roberto, a questão de matemática, certo? Se a minha mãe quase vem a óbito comigo num hospital, Stella Maris, você conhece? Sim. 1982. Fiquei, gente, naquele hospital Menino Jesus, que você conhece, lá entre a vida e a morte durante meses. Os meus pais tiveram que me tirar daquele hospital e me levar para o hospital lá na zona norte de São Paulo, porque senão eu ia a óbito. Meu pai, por uma intuição, ele disse que foi Deus, eu acredito, me levou para lá. A minha mãe quase morre, eu quase morri. A minha esposa, 2 anos depois, quase morreu com a minha sogra no parto, que foi por fórceps. Aí depois se passam todos esses anos, em 2018, que a gente já tem tecnologia, já tem internet, já tem Facebook, YouTube, Twitter, tudo isso. E ainda continua acontecendo a mesma coisa decorrente. Vocês acham, meus amigos, que quem serão as próximas a sofrerem isso? As minhas 2 filhas. Só que elas têm um pai que luta por elas, batalha por elas, e sabe qual é o benefício? Todas as mulheres guarulhenses vão pegar carona, porque eu vou batalhar para que vocês não passem mais pelo que vocês estão passando. É um dos problemas que nós temos muito, Paulinho, é com relação a médicos na periferia. Parece que a administração não consegue dar condições ou convencer esses médicos a trabalharem em bairros mais longe, como Fortaleza, como Vilani, como Água Azul. Exato. Eu tenho um médico, amigo meu, que ele fala dessas dificuldades. Na verdade, tem médicos que querem ir, gente, na periferia. Eu gosto da periferia. Moro no Bom Clima por uma questão pontual, como a gente conversou, sou daqui da região. Mas eu vivo no Recreio São Jorge, vivo no Cabo Sul. Eu jogo dominó com meu pai todo final de semana. O meu avô mora no Fortaleza. Então eu vivo na periferia. Gosto da periferia. O que precisa ter condições para esses médicos irem. Eles querem trabalhar. Porque é o seguinte, na periferia você acaba tendo amizade com as pessoas. Vira uma coisa familiar. Você pega uma UBS, um postinho, uma UPA, você começa a atender de forma regularmente o senhor Severino, o senhor José Martins Filho, a dona Honorina, a dona Maria. Você começa a atender e você cria um vínculo com aquilo. Tem médicos que trabalham por amor. Agora tem que ter condições. Tem que ter condições. Tem que ter condições de pedir um exame e ter. Tem que ter um equipamento atendendo. Tem que ter profissionais que dê condições. Aí sim a gente vai conseguir atrair a vontade dos médicos em continuar e regressar os que saíram. Vamos agradecer aqui o Paulinho, que esteve aqui conosco, ele que é do PTC, tem o número 36, me falaram aqui um monte de vezes aqui, eu não gravei. 360. Opa, 360. Paulinho Martins, vereador, te representa. Opa, 360. Quem quiser falar com o Paulinho Martins, como é que faz? 97413-6634, é o meu. Repete devagar. 97413-6634. Lá você vai ver as propostas que eu tenho. Transporte gratuito para gestantes, porque elas não podem se preocupar. Ela vai escolher a maternidade que ela quer, porque se ela tiver trauma de uma maternidade, ela não pode ser obrigada a ganhar lá, ela vai ganhar onde ela quiser. O relatório médico, para que serve, Roberto? Pré-natal. Para o médico conduzir, orientar, e a maternidade tem que acatar o relatório médico. Primeiros socorros na maternidade. Nenhum pai, nenhuma mãe vai sair com o seu filho antes de ser orientado na maternidade, Roberto. Porque se a enfermeira ensina a dar banho, ela ensina também primeiros socorros. E também transporte público, minha gente. Porque os nossos filhos vão crescer, nas escolas vão estar protegidos, porque eu vou trabalhar, e no transporte público eles vão pegar um ônibus, um Uber, os profissionais têm que ter primeiros socorros. Esse é o ciclo da vida, só a gente tem.